Olhem, quem é que nunca passou por uma ponte e pensou: mas como é que isto não cai? Pois é, por trás de tudo o que a gente constrói há uma ciência, quase invisível, que mantém o nosso mundo de pé. Hoje vamos mergulhar a fundo nos segredos da resistência dos materiais. Pronto, o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, vamos espreitar o mundo invisível das forças. Depois, mergulhamos na tensão e deformação, a verdadeira luta interna dos materiais. A seguir, vamos ver como é que as coisas dobram e torcem sem partir. E, claro, o que acontece quando as colunas cedem de repente. Para fechar, vamos entender como a engenharia usa tudo isto para que estejamos sempre em segurança. Certo, vamos começar. Pensem nisto. Em cada objeto à nossa volta, a sério, desde uma simples cadeira até um arranha-céus, está a acontecer uma batalha constante de forças. É tudo invisível, mas está lá. E perceber as regras deste jogo, bem, é a base para tudo o que vem a seguir. Voltando à ponte. É uma boa pergunta, não é? Como é que ela aguenta? Estamos a falar de milhares de carros, caminhões, o peso próprio, o vento, tudo a empurrar, a puxar, a tentar torcer a estrutura. O que é impede de simplesmente ceder? A resposta, na verdade, está num conceito-chave da física. E esse conceito-chave é o equilíbrio. É tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Para que qualquer coisa, qualquer estrutura fique de pé, tem de estar em equilíbrio. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que cada força que empurra para baixo é anulada por uma força igual a empurrar para cima. Cada tentativa de torcer para um lado é contrariada por uma torção igual no sentido oposto. É como uma dança de forças, um balanço perfeito. Ok, agora que percebemos o equilíbrio externo, vamos ver o que se passa lá dentro. Porque quando uma força atua num objeto, o material não fica só a aguentar. Não, ele luta, ele reage. E é desta luta interna que nascem as duas personagens principais da nossa história, a tensão e a deformação. Então, a tensão, que os engenheiros chamam de stress e representam pela letra grega signa, é basicamente a medida do esforço interno do material. É a força com que as partículas lá dentro se agarram umas às outras para não serem separadas. A ideia é simples. A tensão é a força a dividir pela área. Ou seja, se aplicarmos muita força numa área pequenina, a tensão dispara. É por isso que uma agulha fura com facilidade. E se a tensão é a luta interna, a deformação, o strain, ou epsilon, é a prova visível de que essa luta está a acontecer. É literalmente o quanto o material estica ou encolhe. E o interessante aqui é que é uma medida relativa. A gente mede a mudança de comprimento a dividir pelo comprimento original. Porquê? Porque assim, um elástico a esticar 10% é a mesma deformação que uma viga de aço a esticar 10%. Não importa o tamanho. É uma linguagem universal. Mas atenção, esta luta interna, a tensão, não acontece só de uma maneira. Há dois tipos principais. Primeiro, temos a tensão normal. É fácil de imaginar. É quando se puxa algo, como uma corda, isso é tração, ou quando se esmaga, como uma lata, isso é compressão. Depois, temos a tensão de cisalhamento. O melhor exemplo é um baralho de cartas. Se empurrarmos a carta de cima, as camadas deslizam umas sobre as outras. É exatamente isso que o cisalhamento faz dentro de um material. Muito bem. Agora que temos as bases, vamos para os cenários da vida real. Porque, na prática, as coisas raramente falham por serem simplesmente puxadas ou comprimidas. As verdadeiras grandes batalhas, as mais complexas, são a flexão e a torção. Peguemos no exemplo clássico de uma prancha de mergulho. Quando alguém está na ponta, a prancha dobra, certo? O que está a acontecer lá dentro é fascinante. A superfície de cima está a ser toda esmagada, está em compressão máxima. Ao mesmo tempo, a superfície de baixo está a ser esticada ao limite, em tração máxima. E o mais curioso? Há uma linha bem no meio, o chamado eixo neutro, que não sente rigorosamente nada. É ali que a tensão é zero. E a torção? Imaginem torcer um pano para tirar a água ou uma chave de fendas. O que se está a aplicar é um torque e isso cria tensão de cisalhamento dentro do material. E tal como na flexão, a tensão não é igual em todo o lado. Adivinham onde é que ela é maior? Exato, na superfície, na parte de fora do objeto. É por isso, aliás, que muitos eixos em carros e máquinas são ocos. O material do centro faz pouco esforço, então pode ser removido para poupar peso e material. Genial, não é? Vamos agora falar de um tipo de falha que é diferente. É talvez um dos mais dramáticos e perigosos que existem na engenharia. Não é uma coisa lenta. Não é o material a partir aos poucos. É um colapso. Súbito. Catastrófico. E o nome deste fenómeno é flambagem. É uma experiência que qualquer um pode fazer. Pega numa régua de plástico, daquelas compridas e finas. Coloquem-na de pé e comecem a pressionar as pontas uma contra a outra, com cuidado. O que acontece? Ela não vai simplesmente ficando mais curta. A gente aperta, aperta e de repente, pum! Ela dobra-se para o lado e falha. Isso é flambagem em ação.
E aqui está o ponto mais importante de todos. A flambagem não é uma falha de resistência do material. O material da régua não partiu, pois não? Não. Foi uma falha de estabilidade. A estrutura, por ser longa e fina, chegou a um ponto em que era mais fácil para ela dobrar para o lado do que continuar a ser esmagada. É uma falha que depende da geometria. E é isso que a torna tão perigosa e traiçoeira. E mais, a forma como a coluna está presa nas pontas muda tudo. Uma coluna que pode rodar livremente nas duas pontas é a mais fraca. Agora, se a gente fixar bem as duas pontas, se as encastrar para que não possam rodar, a sua resistência à flambagem dispara. A matemática diz que ela se torna, teoricamente, 4 vezes mais forte. É uma diferença brutal, tudo por causa da forma como as extremidades estão seguras. Ok, já vimos as forças, as batalhas internas e até as falhas mais catastróficas. A pergunta que fica é: como é que os engenheiros pegam em tudo isto e garantem que as coisas não partem? Bem, eles fazem-no usando umas regras de combate muito bem definidas e uma delas é absolutamente fundamental. E esse princípio é o fator de segurança. O que é isto? É basicamente uma margem de segurança. Não é uma estimativa, não é deve aguentar. É uma sobre-engenharia completamente deliberada. Os engenheiros calculam a carga máxima que algo vai ter de suportar e depois projetam essa coisa para aguentar muito mais. Porquê? Para cobrir tudo o que pode correr mal, imperfeições no material, uma carga inesperada ou desgaste ao longo do tempo. Um fator de segurança de 2, por exemplo, é bastante comum. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que uma ponte foi projetada para aguentar o dobro da carga máxima que alguma vez se espera que ela veja, o dobro. E em áreas supercríticas como a aviação, este número é ainda maior. Não é só um número, percebem? É uma promessa de segurança que está embutida no próprio design. E com isto voltamos ao nosso ponto de partida. Da próxima vez que atravessarem uma ponte ou entrarem num prédio alto, talvez a perspectiva seja um pouco diferente. Talvez, em vez de ver só aço e betão, consigam ver esta dança complexa de forças, esta batalha invisível de tensão e de formação que está a ser ganha a cada segundo para que tudo se mantenha de pé. É uma reflexão interessante, não acham? Fica a ideia. E obrigado pela companhia.